Vamos então, irmãos, dar início à mensagem desta manhã, em nome do Senhor Jesus. Lucas 16, 19 em diante. Se irmãos puderem ficar de pé, essa passagem. Aleluia. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, verso 19. As palavras que estão contidas nesta passagem, elas foram proferidas pelo Senhor Jesus. O que eu vou fazer aqui hoje, que todo pregador do Evangelho faz, é apenas transferir, repetir aquilo que já foi dito. Então, a palavra é de Deus, não é do pregador. E Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, mas com a sua palavra. Deus tem compromisso e se responsabiliza por aquele que ele falou. Glória a Jesus. E é por isso que nós não podemos aumentar a palavra nem diminuí-la. Nós precisamos passar para o povo, para os irmãos, para a igreja, somente aquilo que está escrito, sem acrescentar uma só vírgula da palavra de Deus. Diz assim a passagem de Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Aleluia. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Lázaro, e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à casa de meus pais, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormentos. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém
dentre os mortos. Amém. Podeis assentar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a gente tocar neste assunto que eu vou tocar na manhã de hoje não é muito interessante em muitas igrejas. Falar sobre essa realidade que nosso Senhor Jesus aqui falou, não é todo pregador que fala mais. Mas é necessário nós tocarmos nesse assunto. Porque o Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele falou mais no inferno do que no céu. E nós precisamos compreender por que Jesus falou mais no inferno do que no céu. Na verdade, ele toca neste assunto não porque o céu é mais importante, não porque o inferno é mais importante que o céu, aliás. Não é porque o céu é menos importante. É porque ele alertou, ele tocou mais nesse assunto para justamente poupar o ser humano de ir para lá. Então, fazendo aqui uma pequena introdução nessa mensagem, eu trato da seguinte questão nesta parábola: a triste realidade do inferno. A triste e dura realidade daqueles que vão para lá. Preste bem atenção, porque olha isso, olha o versículo 28 comigo, na sua Bíblia aí. Olha o versículo 28. Porque temos 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também. A fim de não virem também para este lugar de tormento. Quando nós falamos sobre o inferno, nós não estamos tratando, irmãos, de um lugar agradável. Muita gente diz, cantores famosos já gravaram, já compuseram músicas dizendo que o inferno é aqui. Tem um cantor de reggae bem famoso que ele canta dizendo que o inferno já é aqui. E não é. Não é. Aqui existe apenas reflexos da realidade do que vai ser lá. Mas aqui não é o inferno. Muitos dizem assim: minha vida é um inferno. E na verdade eles nem sabem que não chega nem perto da realidade do que é estar lá. Então eu quero hoje tratar um pouquinho sobre isto, tá certo? Com os irmãos. E é justamente para alertar os irmãos, para vocês não correrem o risco de pararem lá. Pois veja bem, alguém pode negar. Eu acho que você já deve ter ouvido alguém falar que o inferno não existe. Alguém já pus no ouvido de vocês falando isso. Que negócio de inferno? Inferno não existe. E repito, o inferno é aqui, eles dizem. E alguém pode negar, pode rejeitar, alguém pode até desprezar essa passagem aqui. Só que tem uma coisa que o ser humano não pode aqui negar, é a realidade dessa passagem. Essa passagem é clara.
Ela é claríssima. Então veja bem, a primeira observação que eu faço aqui com os irmãos, nesse texto, preste bem atenção, é que a vida não é simplesmente viver e a morte não é simplesmente morrer. Ok? E nesta passagem nós vemos isso com clareza. Nós vemos aqui uma parábola que narra 2 atos na vida de 2 homens. E nós temos aqui contrastes nessa passagem na vida dos 2 homens. Aleluia. O primeiro ato que podemos perceber aqui é o que acontece aqui na terra, ou seja, do lado de cada sepultura. Também percebemos o que acontece do lado de lá da sepultura. Olha o versículo 19. Vamos ver aqui o que acontece do lado de cá, da sepultura. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo, que todos os dias, era quantos dias tinha festa na vida desse homem? Todo dia tinha festa. Todo dia tinha a melhor comida, todo dia tinha, as regalias. Então, ele não era uma pessoa que fazia uma festa de ano em ano, de mês em mês. Todos os dias tinha banquete. Todos os dias tinha farra. Então, esse homem, ele ia dormir festejando e acordava fazendo festa. Isso é o que acontece do lado de cada sepultura. Aqui nesta terra, existem muitas pessoas assim, que pensam que a vida, ela é somente aqui. Muitos acreditam que a vida é breve, então, muitos creem que a vida é passageira e que a gente tem que aproveitar. Agora, o que muitos não prestam atenção, não param para analisar, é a parte mais dura, que é a parte que eles negam. Qual é a parte que eles negam? É que eles pensam que a vida é só aqui e que morreu, acabou, e que não existe prestação de conta. E que não haverá juízo. Que não há imortalidade da alma. Se o ser humano parasse para analisar que ele é um ser, a alma humana é imortal, minha gente. É isso que tem que analisar. Quando você vai no velório, você vê a pessoa no caixão. Quem aqui já foi um velório? Todos já foram. E já presenciaram um corpo morto dentro de um caixão. O que na verdade está morto ali é aquele corpo. É a matéria. Isso aqui, é a carne da gente, que apodrece, que se corrompe, que vira pó. E isso aconteceu por quê? Por causa do pecado. Deus não disse: se o homem comesse do fruto proibido, ele morreria. O homem passou a morrer. Escuta isso aqui, o homem não morria. O homem ele passou a morrer e a entrar em juízo com Deus depois do pecado. Depois do pecado, o homem passou a, no futuro, prestar conta de sua vida a Deus. Você que está nesse culto, quem está assistindo, saiba, você individualmente prestará conta de sua vida a Deus um dia.
Bíblia diz que todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Você não escapará do juízo de Deus. E a única maneira de você ser salvo, de você escapar da condenação eterna, é se você em vida entregar sua vida a Jesus Cristo e ser nova criatura em Jesus. Essa é a única maneira, se o ser humano se arrepender. Em vida, viu? Em vida, porque iremos falar aqui daqui a pouco um pouquinho sobre a questão de quem crê na vida eterna depois da morte, em relação às intercessões e rezas e orações aos mortos. Será que Deus escuta a oração? Será que Deus ouve a oração de alguém que intercede por quem já morreu? Vamos ver isso daqui a pouco. Olha só. O que está acontecendo do lado de cada sepultura na vida de um homem rico? Eram banquetes, manjares, se vestia da melhor roupa, enfim, eles branjavam luxúria. Luxo era o nome dele. Do outro lado, Jesus disse aqui, havia um homem mendigo, que todos os dias também estava na porta daquele rico, todo dia. Como tinha festa todo dia, banquete todo dia, o mendigo também ia lá todo dia. E todos os dias o mendigo estava lá batendo na porta daquele homem rico, e ele não queria uma marmita com tudo de bom. O que ele queria era apenas os restos, as migalhas que caíam, o sobejo. E ele dizia, me dê pelo menos o sobejo que sobrou. E o rico não dava. Muitos estudiosos dizem que essa parábola, na verdade, foi uma realidade. Isso aqui aconteceu no tempo de Jesus. Havia pessoas assim no tempo de Jesus. E Jesus apenas pega os personagens para ensinar realidades eternas. A parábola contada por Jesus, na realidade, está tratando de coisas reais no mundo espiritual. E enquanto o homem rico tinha os amigos mais ricos nos seus banquetes, esbanjava saúde, porque há quem acredite que o estado saudável da vida humana está na condição financeira, e eu desminto isso hoje de manhã, porque se o dinheiro comprasse a saúde, muitos homens ricos, poderosos, não morriam de doenças terríveis. Eu pergunto a você, o dinheiro comprou a saúde de Silvio Santos? O dinheiro comprou a saúde de Michael Jackson? De Elvis Presley? De tantos homens poderosos que a gente conhece, que sabe que já morreu, que já se foram, que estão no pó da terra? Papas, reis, homens poderosos. A gente não está aqui falando de gente que recebe 10 salários mínimos, não. E já é muita coisa. Estamos tratando de gente milionária, trilionária, e que morreram. Esse homem tinha os melhores amigos, esse homem tinha os melhores médicos particulares. Esse homem tinha o céu na terra. Há quem diga isso. Há quem diga isso.
O outro não tinha amigo, era doente, cheio de chagas, de úlceras. E os amigos dele eram os cães, que lambiam suas chagas abertas, escorrendo sangue, pus, sabor. E esse homem não tinha nada, não tinha ninguém por ele. Então isso é o que acontece do lado de cada sepultura. Então nós temos aqui esses três contrastes: um contraste na vida, um contraste na morte e um contraste na eternidade. Na vida um é rico, o outro é pobre. Pobre, tão pobre que é mendigo, não tinha nem o que comer. Agora vem um contraste na morte, minha gente. Aleluia. Olha isso. Em um dado momento da vida, o texto diz que, verso 22, aconteceu, morreu o mendigo. Quem foi primeiro foi o mendigo. O mendigo morre. Talvez por uma bactéria que ele pega por comer lixo nos baldes de lixo. O texto mostra que não houve sepultamento para o corpo desse mendigo. Talvez as próprias feras, os próprios cães foram os que devoraram o seu cadáver. Não houve velório, não houve funeral, não houve cortejo. Mas o texto diz que a alma dele estava no céu. Quem pode dar glória a Deus? A alma desse homem estava no seio de Abraão. Abraão aqui representa o Pai, representa Jesus, Deus. No seio de Abraão. O texto diz aí, aconteceu, morreu o mendigo e foi levado pelos anjos. Aleluia. Aleluia. No mundo espiritual, o funeral é com anjos em sua volta. E ele está no céu. Ele está na glória. Sabe? Aquilo que o mundo aqui não via. Porque céu e inferno são mundos espirituais, são lugares invisíveis, mas são reais. E para você ter visão do céu ou do inferno, Deus tem que lhe levar no mundo sobrenatural. Ele tem que tirar você do humano aqui, para lhe mostrar uma visão acerca dessas coisas. Paulo, por exemplo, foi até o terceiro céu e ele disse que viu coisas lá que não é nem lícito dizer ao homem. Ele disse: eu não sei nem como falar como é lá, de tão belo que é o céu. Não tem palavra, ele diz, para explicar. Só indo mesmo para saber. Aí tem outra coisinha que aconteceu também aqui, no versículo 20. E 2, na parte B do versículo. Morreu também o rico. E houve o quê? Houve sepultamento, né? Aqui ainda é o contraste da morte. Viu? Vamos já falar sobre o contraste na eternidade. Que funeral. Dá para imaginar, não dá? Já percebeu que em enterro de gente rica eles passam quase um mês para enterrar? Pode ver gente poderosa, gente que tem muito dinheiro. O corpo vai para lá, o corpo vem para cá, desce para ali.
esperam muitos em visitar o corpo, tiram foto. É aquela coisa linda, né, aos olhos humanos. Chegam a dizer até assim, da sala. Triste é ouvir Deus falar, está condenado. Ouça isso. Uma coisa é um papa dizer, fulano está salvo. Sabe quem é que vai definir se está salvo? É o que ela fez na terra em vida. Morreu no pecado, conhecendo a verdade, como é que está salvo? Preste bem atenção. Uma pessoa que morre salva, está salva. Uma pessoa que morre em estado de condenado, está condenada. Ninguém muda isso. Isso é sério, minha gente. Isso é sério. O céu só festeja a morte do santo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Está lá em Ezequiel. Deus não tem prazer na morte daquele que morre na impiedade. Porque Deus sabe onde é que é a alma. E olha que quem escolhe para onde é que quer ir é nós. Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Todos escolhem o céu. Todos, se você perguntar, ninguém quer ir para o inferno. Porém, quando a gente ensina o caminho do céu, quando a gente vai ensinar na palavra para chegar no céu, é assim. O caminho é esse. Tem que abandonar a mentira, a idolatria, a vaidade, a fofoca, o fuxico, o palavrão, a lascívia, o engano, o roubo, o adultério, sabe? O homicídio. Tem que abandonar esses pecados. E tantos outros que a gente podia citar aqui. A bebedice. Então, não é isso aí. Aí falam assim, né? Eu tenho Deus, né, no meu coração. Muita gente diz isso. Quem é você para me julgar? Essa é a frase que a gente escuta. Você está me julgando? Não, e não sou eu que julgo. Quem julga é a palavra. Ela é quem está dizendo. Irmãos, e é por isso que o pregador do Evangelho tem cabeça a prêmio. A cabeça de muitos profetas foram arrancadas. Jesus foi crucificado por que você acha? Por que você acha que crucificaram Jesus? É porque ele dizia o que o povo queria ouvir? Ou é porque ele alertava sobre o risco de ir para o inferno? Ou é porque ele dizia o quão perigoso era andar no caminho lá, na porta aberta, espaçosa? Era por isso. E por conta disso. Mas a parte mais grave, que é o que muitos não falam, é sobre o que vem depois da morte. É sobre o que vem depois da sepultura. O que está além da sepultura. Essa é a parte que quase ninguém fala. Que é a parte da eternidade. Escuta uma coisa, irmão. A Bíblia diz que quem nos justifica dos pecados é quem? Jesus Cristo. Nós somos justificados por Jesus Cristo. Então, se Jesus nos justifica, assim estamos justificados. Estamos por ele salvos, perdoados. Agora, o homem justificar a pessoa depois que a pessoa morre, muitos dizem, era uma pessoa tão boa. Irmãos? Que Deus coloque no bom lugar. Meu Deus, o povo está enganado, minha gente. Isso não garante salvação, não.
E muita gente sai daquele velório crentinho, aquele parente talvez está no céu e a vez nem está. Eu não estou julgando, mas Deus sabe se ele está. O que ele fez aqui na terra em vida é quem vai definir a eternidade dele. Ou dela. Então não vale nessa não de você querer comprar. Vão lá, vão estar no meu velório dizendo que eu era uma pessoa boa. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo e assim tenham os seus nomes gravados nos céus, registrados no céu, no livro da vida. Aí sim. E se você ainda mais perseverar até o final, ainda tem mais essa. Porque tem uns camaradas pregando por aí também, que é uma pessoa que é salva, está salva. Né? Uma vez salvo, para sempre salvo. Uma pessoa que é eleita, que é escolhida, não sei o quê, está salva. E que ela não desvia nunca. Cuidado, irmãos. Você pode ganhar salvação, mas você também pode perder. Como assim, irmão? Como é que Jesus dá uma salvação e depois tira? Escute uma coisa. Preste bem atenção nisso que eu vou falar. A Bíblia diz que existe uma virtude chamada perseverança. Já ouviu essa palavra? O que é perseverança? É não desistir. Perseverar é isso. E Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que manter a confissão firmemente até o fim, eu recebo em glória. Então, se o crente ele passa um bom tempo na igreja, servindo a Deus, 30 anos, 40 anos, servindo a Deus, aí ele desvia. E ele passa um ano no pecado, na devassidão, e naquele um ano que ele viveu a vida devassa, descriando a palavra, distorceu, aí ele morre nesse um ano. Os 40 anos foi perdido. Sinta o impacto aí. Deus vai contar o que ele fez naquele período que ele estava fora. E Deus é tão mau assim? Não. Deus não é mau. Deus não é mau, Deus é bom. Deus é bom. Agora, Jesus foi fiel até a morte. E morte em cruz. Jesus foi fiel. Paulo foi fiel até o fim. Paulo disse: acabei minha carreira e guardei a fé. Isso quer dizer que Paulo perseverou até o fim, até o dia de sua morte. Crente. Crendo na sua salvação. Aleluia. E com você vai ser diferente por quê? Comigo. Por que eu vou crer que se eu desistir eu vou ser salvo? Jamais será. Salvação é para quem persevera. Ela foi dada por Jesus lá na cruz. Você recebeu, você abraçou, você creu. Agora mantenha crendo-se até o final. Até o fim, marchando para a glória, marchando para o céu, olhando para o alvo que é Jesus sempre. Aí sim. Olha só, irmão, veja bem. Nós não somos um corpo. Falta só 10 minutos. Encerro já. Não somos um corpo que possuímos uma alma. Você não é um corpo que tem uma alma. Você é uma alma que possui um corpo. E qual é a diferença? A diferença é que
Se você é uma alma, possui um corpo, isso quer dizer que essa carcaça e essa aqui tem prazo de validade. Tem tempo limitado aqui na Terra. Deu para entender? Essa matériazinha aí que faz a gente errar todo dia. Isso aqui é a podridão do ser humano. É isso aqui, ó. Eu não sei como é que tem gente que quer ser alguma coisa. E não é nada. Carniça. É podre. Se desfaz rapidamente. Eu conversando com um rapaz lá de Cachoeira do Zinco, que está trabalhando no mercado, e ele disse para mim, quando pegaram o corpo do menino que morreu afogado, a gente foi lá e muita gente querendo tocar no braço dele, era tocando e a carne se abrindo, desmanchando. Sua carne é fraca. Minha carne, isso aqui não serve para nada, minha gente. Não queira ser menina, não queira ser muita coisa não, que a gente não é nada não. Queira não. Somos todos pó, cinza, carniça, podridão. É o que somos. Você sabe o que é que Deus realmente está interessado? É na nossa alma. Glória a Deus, aleluia. Deus está interessado em salvar a nossa alma. É isso que importa para Jesus. Jesus não se engana com cor de pele, com aparência, minha gente. Ele não vai por isso não. Quando Deus olha para um ser humano, Deus enxerga a alma dele, a eternidade daquela pessoa. Ele quer ela do lado dele para sempre. É isso. Porque se fosse depender de Deus, ninguém se perderia. Porque, irmãos, é importante lembrar que Deus não é mau, não é vingativo, não é carrasco. Deus só vai agir com maldade, com vingança, para aqueles que não souberam aproveitar a oportunidade de servir a Ele. Para aqueles que abandonaram Ele, para aqueles que não quiseram Ele. Com esses sim eles querem dar carrasco. Deus dá chance para salvar o homem, minha gente. Né? Quantos não escutam o Evangelho todo dia? E resistem, e insistem no erro, e não querem Jesus. Escolhem o pecado, escolhem aquele que é errado, um caminho mais fácil. Deus não criou o inferno para nós. Deus não criou o inferno para o homem. Lá em Mateus 25 diz que Jesus criou o inferno. Ele preparou esse lugar para o diabo e seus anjos. Só que o homem se faz merecedor. O homem, por causa de suas escolhas, se faz merecedor de ir para lá também. Não adianta, irmãos, toda a filosofia humana, toda a conversa humana, religiosa, sem base bíblica, não serve para o dia do juízo. No dia do Senhor Jesus, o que de fato vai interessar é o que Ele disse, que eu falei. Jesus, Ele vai aplicar o que Ele falou na sua palavra. É o que está aqui que vai ser posto em prática lá. E ponto final. E eu encerro. A morte, você veja só, no versículo 23 diz assim, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu Lázaro, viu Abraão e Lázaro no seu seio. Olha aqui, Domar, como é triste. Irmãos, quando eu paro para analisar
essa passagem e esse tema, a gente se assusta, a gente fica aterrorizado, impactado com o peso que é isso. Foge do pensamento, do raciocínio humano. É muita dor, é muito sofrimento quem for para lá. Por quê? Porque quem está no inferno tem convicção de tudo que está acontecendo. E o mais terrível, a pessoa não morre mais. Lá em Apocalipse diz que o homem desejará a morte e a morte fugirá deles. Nem a morte é a pessoa, porque não haverá, é a segunda morte. Se você tiver com uma arma, der um tiro na cabeça, que terrível esse lugar! Pá! Na cabeça, não morre. Não morre. E a pessoa vai saber por que foi para lá. Porque é pecado que a pessoa nunca deixou, vai lembrar dele de noite, para todo sempre. Você veio para aqui por causa desse pecado. E lá vai estar o diabo. O inferno é tão terrível que nem os demônios querem ir para lá. Se você prestar atenção, quando Jesus expulsa aqueles demônios daquele gadareno, eles disseram assim, ó: vieste aqui nos atormentar antes do tempo. Isso quer dizer, não, aqui os demônios sabem que eles vão para o inferno. Eita, eles sabem, viu? Está pensando que eles querem ir sozinhos? Eles querem levar o máximo de gente possível com eles. E a coisa melhor que os demônios fazem, que eles acham bom e fazem festa, é o ser humano crer que ele não existe e que o inferno não existe. Isso aí é óbvio para eles. Olha só o que o demônio fala para Jesus: vieste nos atormentar antes do tempo. Ele sabe que tem um tempo, que quando Jesus regressar, voltar para buscar a sua igreja, eles vão ser lançados no inferno para todo sempre. Quem aqui sabe quem é que tem a chave da morte do inferno? Alguém sabe? Dê glória a Deus bem alto. Jesus tem a chave da morte do inferno. Nenhum demônio tem a chave do inferno. Porque quando Jesus morre na cruz, Efésios diz, Apocalipse diz, que ele foi às partes mais baixas. E ele, a chave da casa de vocês, quem está com ela sou eu. Isso quer dizer que eles têm um tempo. E tempo para ser lançado lá. E como eu queria que já fosse hoje isso. Quem é que não quer? As pragas dessas que caíram da presença de Deus, que fazem um mal na terra, que enganam, que usam um, usa o outro, para desvirtuar o ser humano do caminho certo. Jesus venceu já o inimigo. Ele tem apenas um tempo aqui. A gente tem que tomar cuidado, né? Diferente de quem estiver no céu. A pessoa que estiver no céu, ele não vai ter lembrança de quem ficou aqui. Bom, até porque se a gente lembrasse, nós só iremos conhecer com quem subir, que a gente vai se conhecer. E vai conversar. Mas vai até inclusive conhecer os irmãos que foram antes de nós. Paulo, Pedro, a gente vai falar com eles. Abraão, que privilégio, irmãos. Pensar nisso é muitíssimo excelente para nós. E o principal, Jesus, a gente vê Jesus face a face. Vê como ele é. João disse, assim como é o veremos. Hoje conhecemos apenas pela
a sua presença, no seu toque. A gente não sabe como é o rosto de Jesus. É como diz o hino do cantor cristão: verei o seu rosto. Verei o seu rosto. Tem, né? Verei a Jesus como ele é. Não é aquele quadro pintado de parede que tem por ele. Isso ali não é Jesus. Quem estiver lá não terá recordação de quem ficou. Então, irmão, como é o sofrimento lá no inferno? É terrível. Versículo 26. Ó. Além disso, além de tudo isto, está posto um grande aviso entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O que é que significa isso? Banido para sempre da presença de Deus. O inferno é um lugar terrível. É um lugar onde Jesus disse que o fogo não se apaga e o bicho não morre. É onde há choro, pranto e ranger de dentes. Essa mensagem tem que ser pregada em toda a Cajazeiras. Para ver se salvamos alguns. Inferno é ver e não poder usufruir. Você vê que o rico, né, ele viu, né? Ele viu Lázaro lá. Aquele Lázaro que ele tanto humilhava na porta dele, ele viu lá. O texto diz que Lázaro não disse. O texto não diz que Lázaro viu o rico no inferno, mas diz que o rico viu Lázaro lá. Isso quer dizer que quem estiver no inferno vai saber quem subiu. Mas quem está lá no céu não sabe quem ficou. Porque seria terrível quem está no céu e lembrar de quem ficou aqui no parente nosso. Então a mente vai ser tirada dessa parte. Só iremos lembrar de quem está lá com a gente. Irmãos, isso é sério. Eu queria que umas queríamos que as pessoas prestassem mais atenção sobre essa realidade. Realidade esta que muita gente não está nem ligando em querer saber disso. E a gente nem sabe em que momento iremos, em que momento um parente nosso vai. Todo dia morre gente. A gente vê as notícias, a gente não queria, mas abre o Instagram, abre o Facebook, abre uma rede no WhatsApp, está lá no estado, descanse em paz, fulano está de luto. A gente olha assim, uma pessoa que a gente conhecia, bem próximo da gente. Então, rapaz, se a gente se secretar, fulano morreu, e o ser humano pensa, pode ser eu em breve, amanhã pode ser um de nós. A gente não sabe, irmãos. A gente não sabe. É assim? Deus é quem sabe. Mas o mais triste é a gente saber que uma pessoa partiu sem Cristo, sem ter aceitado Jesus a tempo. Isso é o mais triste. Porque a gente sabe pela palavra que uma pessoa que morre salva no Senhor Jesus, nasceu de novo, ela está garantida da glória.
para o céu. Podemos perceber também que o céu é um lugar de clamor, de se clamar e não ser atendido. Você percebe, ó? E quando o cara está lá no inferno, que ele lembra de salvar os irmãos dele. A gente tem que orar para nossos familiares agora, que estão vivos ainda. Depois que morre, ó. Não tem mais choramingado, não. O que aconteceu já. Pai, ele clama, pai, manda Lázaro, olha só. Envia ele lá na casa de meus pais. Eu tenho uns 5 irmãos, para que eles não venham para aqui também. Perceba que ele não queria estar ali, minha gente. Ele só se acorda quando é tarde demais. Tem muita gente assim. Tem muita gente que só vai despertar quando estiver tudo perdido. Quando não tiver mais gente. Infelizmente. E ele clama e não é atendido porque há um abismo. Quem tá morto não vem para quem falar com quem está vivo. Isso aí, ó, é espiritismo, é macumba. Isso aí não é nada de Bíblia. Não tem esse ensinamento no Evangelho. Viu? Esse negócio de consultar mortos, consultar espíritos, de adivinhação. Isso aí é espiritismo, é feitiçaria. Esse tipo de ritual é maligno, é diabólico, não é bíblico. Ok? Rezar por quem já morreu não é bíblico. E o famoso purgatório? Não existe. Não existe purgatório, Igreja Católica. Diga o povo isso. Ensina o povo isso. Onde é que tem na Bíblia purgatório, a não ser tirado da cabeça de um papa que inventou isso? E que é pregado na igreja como doutrina, como regra de fé. E segundo eles, é um lugar entre o céu e o inferno, fica no meio. E que a pessoa é colocada ali, aí você já vai falar em missa de aniversário, de 7 dias, missa de um mês, missa de um ano, pela alma do fulano, em sufrágio da alma do fulano de tal. Deixa de hipocrisia, minha gente, vamos pregar a verdade. Isso não é evangelho, né? Isso não existe. O que existe é céu e inferno, só. E quem escolhe quando é que quer ir somos nós, em vida. Ponto final. Ok? Então, para encerrar, inferno também é lugar de onde não se pode sair. Quem está aqui não pode passar para lá, quem está lá não pode passar para cá. Então, quem está no céu não pode mais descer, quem está lá não pode subir, não pode se sair. Prisão eterna. O que mais? Lugar de lembranças das oportunidades perdidas. Ele lembrou dos irmãos dele da mais. Eternidade não tem fim. Se você tirar um dia de 1000 anos, você tem o quê? Se a gente tirar um dia de 1000 anos, tem mais 1000 anos, né? Se a gente tirar um dia de 1000 anos, a gente vai ter 999 anos, é assim? 1000
Se você tirar um dia de 1000 anos, fica quanto? Quem é bom de cálculo? Aleluia. A eternidade, ela pode ser comparada com um beija-flor que ele vai tirando de grão em grão uma montanha, transportando de um lugar para outro. Um beija-flor, só um. Imagina aí a maior montanha do mundo. Pesquisa que você vai saber qual é. Ela é gigante, tanto em altura como em largura. E o beija-flor vai, aquele passarinho, o beija-flor vai tirando de grão em grão. Ó. Aí voa e coloca, transportando para outro lado. Quando ele transporta essa montanha, aparece mais uma. E ele transporta essa segunda, aparece a terceira. Aí você vai ter uma noção do que é eternidade. Ou seja, não tem fim. Tem fim. Eu encerro só com esse versículo de Apocalipse. Tá bom? Abra aí comigo em Apocalipse. Só para a gente também não ficar falando só no inferno, do terrível de ir para lá. Vamos ver como é no céu, né? Está no céu. Apocalipse. Capítulo 22. Diz assim: então me mostrou o rio da água da vida. Quem pode dar glória a Deus? Ela se alegrando? Olha aí, irmãos. Olha só, eu aqui já aqui é o céu. João teve a visão, né? Brilhante como cristal, que sai do trono de Deus, do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma da outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde e cura das nações. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia. Glória a Jesus. Disse-me mais, essas palavras são verdadeiras e fiéis. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que vem sem demora, e bem-aventurado aquele que guarda as palavras das profecias deste livro. Louvado seja Deus. Então aqui será a maravilha de estar no céu, né? Um lugar, o oposto de quem vai para o inferno. Um lugar de luz, águas cristalinas, Deus será o que vai nos iluminar. Não haverá mais noite, viu? Só dia. Bom, então lembre disso, na eternidade não tem mais noite não. Isso quer dizer que o sono, creio, não sei como, mas se houver o ser humano dormir, vai ser só por lazer, mas não vai ter sono também não. Pelo visto não. Não, a gente não entende bem sobre isso aí, mas se não haverá noite, então para que dormir? Se a gente dorme de noite, não é assim? Então, existem muitas coisas que a gente só vai saber quando chegar lá, como é que vai ser. Tem coisa que Deus não permite que a gente saber aqui, né? Só quando chegar lá, viu? Por isso vamos fazer por onde chegar.
A gente sabia como é, né? Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo, fazer a oração final para encerrar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus. Pai nosso,